Lingard merece jogar pelo Timão, rapaziada. É isso que vamos ver no vídeo de hoje, tá bom? Antes de fazer esse vídeo aqui, cara, eu tinha uma opinião. Agora eu tenho uma completamente diferente sobre o Lingard, tá? Lingard, pra quem não conhece, é um jogador inglês de 33 anos, rapaziada, onde fez sucesso muito naquela fase de 2015 a 2018, né, cara, pelo Manchester United, e depois acabou não encontrando muito o seu melhor futebol. Mas hoje vive um momento até que ok, tá? Na carreira, Lingard tem 446 jogos, 95 gols, 63 assistências. Começou a carreira dele em 2012, cara. Veio da base do Manchester United, passou pelo Leicester, Birmingham, Brighton, Derby County esse, inclusive, que caso você goste de FIFA, goste de modo carreira, se inscreva lá no meu canal Dandizito, rapaziada. Estamos fazendo modo carreira de FIFA e te prometo, é completamente diferente de todos os modos carreiras que você vai ver aí pelo YouTube. Depois do Derby County ele volta pro Manchester United de empréstimo e aí é onde ele começa, cara, a crescer no futebol. De 2015 a 2021 ele ficou no Manchester United, foram 232 jogos, 35 gols e 21 assistências. Aí em 2021 ele vai pro West Ham, 16 jogos, 9 gols e 5 assistências para ele. Depois disso ele volta pro United, mas nem fica e já vai em definitivo pro time do Nottingham Forest, rapaziada, onde tem somente 20 jogos, 2 gols e 2 assistências. Depois do Nottingham Forest ficou por pouco tempo ali na Inglaterra, depois do Nottingham Forest foi pro futebol da Coreia do Sul, com 67 jogos, 19 gols e 10 assistências pela equipe do Seul, velho. Onde, mano, de verdade, gente, de verdade, assim, ó, vou ser sincero, são números ok, são números de jogador normal, velho, de jogador comum, ou seja, bom. Cara, jogador do futebol brasileiro tem esses números, tá bom? Tem esses números, então assim, tá tudo bem, cara. Tá tudo ok com esses números, então assim, esses números me agradam demais, tá? E olha, vou ser sincero, o campeonato coreano, gente, não é que nem o campeonato chinês, por exemplo. O campeonato coreano, na minha visão, é um nível bem acima, inclusive. Pra mim, na minha visão, disputa, assim, entre os melhores, tá? Entre os melhores campeonatos do continente asiático, pra mim, é Japão, Coreia do Sul e Arábia Saudita. Ou Arábia Saudita é africano? Ixi, agora não sei. Não, é Ásia. Pra mim são esses três, entendeu? São esses três. Arábia Saudita, Coreia do Sul e Japão. China bem lá embaixo, Catar então nem se fala, entendeu? Então acho que ele foi para um futebol, cara, que ok, entendeu? Que ok. Foi para um futebol mais competitivo do que o Labiad estava, entendeu? Então são números bons até pro Lingard, gente. Nessa temporada ele iniciou muito bem, cara. Ele tava com 6 jogos, 3 gols e 3 assistências pelo time do Seul, velho. Começou muito, muito bem mesmo. Na temporada passada, onde ele fez completa, foram 35 jogos, 10 gols e 4 assistências para o Lingard. O que de verdade, gente, de novo, números de um meia comum aqui no Brasil, tá bom? Ou seja, são números de boa, são números completamente aceitáveis. No último ano de Premier League, onde ele passou pelo Nottingham Forest, foram 20 jogos, 2 gols e 2 assistências. Ali, ele realmente foi um pouco abaixo, rapaziada. E na carreira dele, ele tem uma Carabao Cup, que conquistou em 2017, uma FA Cup, que conquistou em 2016, uma Community Shield, que conquistou em 2017, e uma Europa League, também conquistou em 2017, todos títulos conquistados pelo United, rapaziada. Mas enfim, cara, e aí, Davi? Então, se você acha que ele é um jogador bom, o que aconteceu com ele para ele decair tanto, gente? Cara, assim, a gente sabe que jogar no Manchester United não é fácil, né? Muitos jogadores ali acabam, cara, decaindo demais. E foi o que aconteceu com o Lingard. Tudo bem que em 2016, 17, 18, onde estava ali o Mourinho, ele estava bem, né, cara? O Lingard estava no seu melhor momento, acho que do futebol e tudo mais, batia a seleção, era camisa 10 da Inglaterra. Mas em 2019 e 2020, cara, aconteceu o que pouca gente esperava, mano. O Lingard começou a ter problemas pessoais, rapaziada. E aí, cara, começou a ter alguns problemas psicológicos, a cabeça muito pesada, entendeu? E aí ele começou o quê? Começou festinha, baladinha, bebê, entendeu? E aí ele foi começando a ir pro caminho errado por conta da pressão da torcida e da pressão que ele vivia, entendeu? Então, por problemas psicológicos, a gente sabe, velho, que psicológico no futebol é muito complicado, mano, muito complicado. E aí, cara, por problemas psicológicos, ele começou a ir muito, muito mal no United, começou a ver uma fase horrorosa de perder gols, jogar mal. Esses problemas familiares que ele teve naquela época de 2019, 2020, cara, acabaram com ele. Aí, meme, fizeram muitos memes com o Lingard, né, cara? A torcida também
macetando o cara, ou o clube mesmo também meio que abandonou o Lingard, não deu um suporte, não deu um apoio, e aí o Lingard basicamente foi pro fundo do poço, onde saiu de um dos melhores jogadores do mundo pra um nada, basicamente. Mas é aquele negócio, cara, se você vê, quando ele sai do United, ele faz 16 jogos, e nesses 16 jogos o cara faz 9 gols e 5 assistências, pô. E ainda foi melhor do mês em um jogo na Premier League pelo time do West Ham, rapaziada. Ou seja, o futebol ainda existia, cara. O futebol dele não tinha sumido. Só que por problemas psicológicos, ali no United, cara, não tinha mais como. E a gente sabe que quando um jogador tem problemas psicológicos, mano, pra se recuperar é muito difícil. O mental, a confiança. E, querendo ou não, atinge até o físico do jogador, cara. E foi o que aconteceu com o Lingard. Quando ele chega no CU, mano, chegou totalmente fora de forma. O técnico do CU também criticou o esforço que o Lingard estava fazendo, né, cara? Meio que tava dando uma de Luan pelo Vitória. Mas ele deu a volta por cima pelo CU, cara. Virou líder do vestiário, virou capitão, melhorou o físico, ganhou o respeito dos torcedores e começou a liderar o time. Infelizmente não conquistou nenhum título, mas fez uma campanha muito boa pelo time do CU, cara. Ele mesmo disse que foi uma fase de crescimento pessoal e mental, cara. E se você lembrar, cara, dos melhores momentos do Lingard, era um jogador muito rápido, muito veloz, muito explosivo, né, cara? Ia pra cima, driblava, mano, fazia uns gols bonitos nas pontas, tá ligado? Mas este é o meu medo. Vendo alguns jogos dele, alguns jogos não, algumas skills e alguns gols dele pelo CU, cara, me parece que mudou bastante. Então, se a gente espera um ponta, eu acho que a gente não vai ter esse ponta. Hoje, o Lingard já é mais um camisa 10, é mais um meia, tá? Ele virou mais um meia ofensivo, criador, um líder experiente, entendeu? Hoje ele não é o mesmo Lingard de antes, tá mais cerebral, tá jogando mais posicionado, tem um melhor passe e tem menos velocidade, entendeu? Deixou de ser um jogador de highlights e virou um jogador útil, basicamente. O Lingard, rapaziada, e essa é a minha preocupação, cara. A última vez que o Lingard jogou na ponta, gente, foi em 2023. Isso mesmo. Nas últimas temporadas no CU, ele não jogou nenhum jogo na ponta. Teve alguns jogos que ele jogou como centroavante e outros não, né? A maioria ele jogou de meia, cara. E isso é o que me entristece muito, porque o Lingard era muito bom na ponta, um jogador muito veloz. Craque, mano. O moleque era craque. Tinha uma explosão do caceta, botava a bola na frente e ninguém pegava ele. Mano, o Lingard era simplesmente sensacional. É uma pena ver que ele perdeu essa velocidade, cara. Talvez esse problema psicológico, essa fase difícil que ele passou, ele acabou perdendo essas skills de velocidade, né, cara? E acabou se tornando mais um camisa 10. E, assim, se você parar pra olhar no time do Corinthians, o Corinthians precisa sim de camisa 10, tá? A gente não sabe o Labiad é uma dúvida completa, mas a gente precisa muito mais de um ponta, velho. Precisamos muito mais de ponta. Então, se o Lingard pudesse vir e jogar na ponta, cara, seria maravilhoso. Mas as pessoas pensam que o motivo dele não ter renovado com o CU é porque o clube não queria mais, tá? E na verdade não, rapaziada. O que acontece? O contrato foi encerrado em comum acordo, tá? O próprio clube queria que ele ficasse, mas ele decidiu buscar um novo desafio, uma liga maior, cara. Ou seja, ele saiu porque ele quer voltar ao centro do futebol, cara. Não porque deu errado ou não porque ele estava jogando mal no CU. Pelo contrário, cara. A torcida gostava bastante mesmo dele, rapaziada. Enfim, cara. O Lingard, gente, se viesse pro Corinthians, tá? Parece que ele vai receber entre 500 e 700 mil. Ele recebia 20 mil euros, se eu não me engano era euros por semana, tá bom? O que mais ou menos, eu arredondei o euro para 6, tá? Dá mais ou menos 500 mil no mês. 500 mil no mês. Então, assim, se ele vier por um salário entre 500 e 700 mil, pra mim tá ok, mano. Pra mim tá ok mesmo, tá? Por mais que seja uma aposta muito grande, eu acho que não chega na casa do 1 milhão. Eu acho que tá bom, cara. A gente pagava 800 mil pro Romero, assim que o Romero, eu sou muito grato por ele, tá? Mas não tava entregando tanto futebol mais. O salário que a gente paga pelo Pedro Raul, puta que la merda. E o Kaká, então? E o Félix Torres, então, entendeu? Então, assim, acho que é uma boa aposta, sim. Foi o que o Marcelo falou, cara. A gente não consegue contratar jogadores como Palmeiras, como Flamengo. Então, temos que buscar jogadores livres no mercado. Acho que o Lingard talvez seja uma boa aposta, uma boa oportunidade para ficar pelo menos umas 2 temporadas aqui no Corinthians e vazar depois, tá? Enfim, eu gostaria demais, cara. Eu acho que ele reconstruiu a sua imagem lá na Coreia do Sul e, cara, eu acho que dá pra apostar, tá? Eu acho que dá pra apostar. Ele não é tipo um Dele Alli,
Não é tipo um Balotelli, entendeu? Ele recuperou. Claro, não é o mesmo Lingard de antes, mas querendo ou não, recuperou seu bom futebol. De novo, não é um Balotelli, não é um Dele Alli. Se o Balotelli viesse pro Corinthians, eu falaria, não quero, velho, não quero, entendeu? Ou o Dele Alli é a mesma coisa. Agora o Lingard tá mostrando aí que ainda tem bola, que ainda tem futebol, que ele ainda consegue jogar no mais alto nível, tá bom? Enfim, cara, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre Jesse Lingard. Eu particularmente gosto muito do futebol dele, amo o Lingard, adoro o Lingard, sempre gostei muito dele. E, cara, antes eu não queria o Lingard não, mano, mas se viesse, seria da hora, hein? Eu gostaria, hoje, depois de estudar um pouco sobre os últimos anos do Lingard, eu gostaria sim, tá? Eu gostaria sim. E vai que ele ainda tem futebol, tem velocidade pra jogar na ponta. Por que não arriscar, tá bom? Enfim, rapaziada, um beijo pra todo mundo, tamo junto, se inscreva no canal e é nóis.